Olá, sejam bem-vindos a mais um projeto nosso. Esse é o MC Barra Funda. Acompanhem com a gente algumas soluções que a gente deu para esse AP. Aqui nesse projeto temos muita coisa para mostrar. Na verdade foi uma reforma, não foi um apartamento que iniciamos do zero e as modificações foram imensas. A premissa principal foi integração. No projeto inicial, aqui nós tínhamos a parede que dividia a cozinha da sala. Vale ressaltar que nós estamos numa planta de 96 metros quadrados, uma planta bem interessante, mas com uma dificuldade. A planta original, nós temos a varanda, a lavanderia e depois a cozinha, um ao lado do outro, o que na verdade já pode complicar um pouquinho a questão da integração. De que maneira nós resolvemos isso? Nós deslocamos a lavanderia do local original, que na verdade era após essa viga, bem onde nós temos posicionado aqui o aquecedor de passagem, era onde iniciava a lavanderia. Então nós tiramos esse ambiente daqui e posicionamos elas para o final da cozinha. E a ideia de colocar um painel com essa porta de correr era fazer ela sumir dentro do ambiente mesmo. Então ficou super prático você ter esse apoio ao lado da cozinha, mas num dia de receber visita, esse ambiente fica totalmente camuflado nessa integração. Além da gente criar esse painel para deixar ela camuflada dentro da cozinha, todos os pontos hidráulicos foram criados, né? Porque a lavanderia, ela era posicionada entre a varanda e a cozinha. Então nós criamos o ponto tanto do tanque quanto o ponto de água e esgoto da máquina de lavar. Originalmente a geladeira era posicionada aqui junto ao armário. Acho que vale a gente colocar aqui também algumas fotos de como era o apartamento antes da reforma. É até um pouco difícil de acreditar que é o mesmo apartamento, mas acreditem, é o mesmo apartamento com soluções adequadas para cada uso. Então nós posicionamos geladeira, torre de equipamentos. Aqui nós temos armários com porta fecho-toque, então ficou bem aproveitado e acaba parecendo um pouco de painel, parece que é um painel, mas na verdade é o armário. E aqui nós temos essa solução de porta com as ripas vazadas, que é um item super necessário, uma vez que eu tenho um aquecedor de passagem aqui, um aquecedor a gás, então a norma solicita que esse equipamento não fique totalmente fechado, então a gente deixou aqui o espaço entre as ripas para ter a ventilação necessária. E aqui ainda a gente conseguiu posicionar um outro armário, onde era a área de serviço, deixando a cozinha ainda mais funcional e com mais armário do que anteriormente. A gente comentou sobre esse apartamento a respeito da integração, ela foi a palavra de ordem. Aqui na ilha isso fica muito evidente. Na área em que a gente tem a churrasqueira, que é a área do terraço, nós temos essa bancada mais livre, trabalhamos a sugestão de uma torre de tomadas e ao longo da ilha a gente foi distribuindo o outro ambiente que está integrado, obviamente, ao terraço, mas é a cozinha. Então a gente tem também a parte do cooktop de indução e a coifa de ilha neste mesmo balcão. A gente optou por embutir a lixeira para ficar tudo mais limpo, tudo mais concentrado nesse corredor bem funcional. Trabalhamos uma cuba bem interessante, com uma torneira articulável, e tudo isso fez com que toda essa área mais estreita ficasse extremamente funcional e atendesse a todas as necessidades dos nossos clientes. Então aqui integrando varanda, sala de jantar e ali um apoio super bacana para a adega no nosso caso cervejeira, nós deixamos aqui duas banquetas. Então assim, para uma coisa mais intimista, só um casal, recebendo um casal de amigos, nós, ao invés de usarmos a sala de jantar, nós temos a opção aqui do apoio da banqueta, super interessante, sem contar que é uma peça super legal, que ajudou a decorar o nosso ambiente. Como foi uma das solicitações dos nossos clientes ter um apoio para trabalhar home office, tem alguns dias que eles precisam trabalhar, a gente utilizou essa peça e a gente fez dela dois usos. Então ela serve como apoio
para a sala de jantar, num dia de evento, um dia de receber mais amigos em casa. E ela serve também como uma bancada de home office para trabalhar. É uma peça super bonita, então no caso ela não tem só a utilidade de mesa, vocês podem perceber aqui, ó, que ela também tem esse detalhe como se fosse uma bandeja, além dos apoios de gaveta para eventualmente guardar itens de escritório. Originalmente, o ponto da televisão, ou o espaço do home theater, era nessa parede, abaixo do equipamento do ar-condicionado. Só que com isso, nós tínhamos uma sala relativamente estreita para um apartamento de 96 metros quadrados. Então, com a criação das integrações, deslocamos o ponto da televisão para essa parede, de modo que a gente criou uma sala ampla, super integrada, com mais locais de assentos, porque essa modificação proporcionou que a gente criasse 2 poltronas, também no layout, além do banco. Uma coisa que nos incomodava com essa alteração era que logo ao lado da televisão ficaria a porta de acesso principal do apartamento. Então, qual foi a solução que nós criamos nesse caso? Criar a porta mimetizada, usando o mesmo acabamento do painel do fundo da televisão, também para revestir a porta, foi fundamental para a gente criar essa amplitude nessa parede, que é uma das paredes principais do apartamento, e deu o acabamento camuflando a porta principal, que era necessário para criar essa amplitude. E o resultado do lavabo foi um espaço bem resolvido, bem harmonioso, que conversa também com a linguagem do restante do apartamento. Nós usamos uma lâmina sintética em calacata para cuba esculpida. Trabalhamos ainda um papel de parede em tonalidade mais neutra e textura de tecido para dar esse aconchego, esse acolhimento que o lavabo a gente sempre gosta de trazer para esse tipo de ambiente. E além do espelho com a iluminação retroiluminada, que faz todo sentido para esse tipo de ambiente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso projeto de hoje e assinem o nosso canal para vocês receberem mais conteúdos como esse.